Boa noite, salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. As crianças estão indo para as suas turmas e vamos continuar nesse mesmo sentimento de louvor ao nosso Deus, ao nosso grande Criador. Nessa semana que se deu a semana, o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia importante. Com certeza muitas mulheres comemoraram, foram prestigiadas. Tivemos aqui ontem o encontro das mulheres. Quem não veio, perdeu. Foi interessante. Foi falado sobre certas situações em que a mulher se encontra hoje. E estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a mulher, mas no contexto mais específico, no contexto mais pontual, que é dentro da família. No contexto familiar. Qual é o comportamento da mulher dentro de casa, dentro da família, como deve se proceder o marido. Não tem como falar da esposa, falar da mulher, sem necessariamente falar do marido no contexto familiar. E o tema de hoje é Felizes até que a morte os separe. Tema bonito, interessante. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 22 até o 33. Efésios 5, 22 e 33. Aqui Paulo vem falando exatamente, pontualmente, qual é o papel de cada um dentro de casa, da mulher e do marido. No 6 ele vai falar o comportamento junto às crianças, mas vamos ficar só no marido e esposa. Abriram? Acharam? Efésios 5, do 22 ao 33. Quem achou, fica de pé para saber. Amém. Vamos fazer a leitura. Oi? Isso. Efésios 5, a partir do 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie, em algumas outras traduções, se sujeite, respeite e honre o seu marido. Amém? O Senhor aplica a sua palavra em nossos corações.
Pai amado, mais uma vez te clamamos, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue, Pai, nos dando sabedoria, entendimento, iluminação, Senhor, para que possamos dissertar, Senhor, sobre esta passagem. Esteja falando, Pai, com toda a tua autoridade, esteja nos instruindo, esteja tocando os nossos corações, Senhor, para que assim essa palavra venha fazer efeito em nossas vidas e em nossos lares. Te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É uma passagem muito interessante. Creio que muitas pessoas, quando estão na sua leitura diária da Bíblia, quando passam por esse versículo, ficam curiosos para entender exatamente qual é a profundidade dessa passagem, desse momento que Paulo fala à igreja de Efésios. Mas antes de tratarmos especificamente do texto, vamos colocar um pano de fundo para saber qual era a realidade de Paulo na época que ele escreveu essa carta. Nesta época que nós vivemos, chamada pós-modernismo, muitos conceitos, muitos paradigmas estão confusos. Como eu já falei uma vez aqui, uma modernidade líquida, onde vai se adequando de acordo com a necessidade. Mas nessa época que Paulo escreveu esse texto, ele se encontrava numa civilização onde o qual a mulher era totalmente desprezada. Em civilizações desde antes dele, nas civilizações antigas, as mulheres eram em muitas delas tidas como objeto. Muitos homens tinham só para procriar. E podemos ver isso quando lemos a Bíblia no contexto judaico. Os judeus não valorizavam a mulher. E Paulo era um judeu. Essa zona está incomodando, tá? Marquinhos, desliga tudo, liga de novo rapidinho. Como é que tá? Aí pega o outro microfone. Tem como tirar todos os cabos da medusa? Liga. Ligou? Quem tá? Jorge? Meu Deus. Som e ação. Então, como eu estava dizendo, na cultura judaica a mulher era vista sem valor, era rebaixada, só servia para procriação. Muitos a tinham só para reprodução, aonde o filho esperado, com maior veemência, era um menino, não era uma menina. Em que seu primogênito deveria ser um menino. O homem era valorizado e a mulher não. E na cultura grego-romana, que era onde Paulo vivia, nessa cultura grego-romana, era pior ainda. Além de muitas dessas coisas acontecer nessa cultura grego-romana, ainda tínhamos também a questão da prostituição. As mulheres eram usadas para a prostituição, eram usadas como algo que só servia para dar prazer, sem falar que a prostituição na cultura greco-romana era quase como algo que não podia faltar, desde o imperador até o mais simples romano e dos gregos tinham essa concepção, aonde o corpo não era valorizado. A mulher era desprezada e desvalorizada quando
foi escrita esta carta para a igreja de Efésios. E quando Paulo escreve isso para a igreja, é de uma forma tão grande que se torna até revolucionário, porque ele vai valorizar a mulher. De forma alguma, essa passagem despreza, inferioriza a mulher. De forma alguma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E nossos dias está se assemelhando em muito àquela época de Paulo, dos nossos dias, aonde temos o pós-modernismo, que é caracterizado por 3 pilares, é caracterizado pela pluralização, pela privatização e pela secularização. A pluralização é que existem muitas ideias, muitas filosofias, existem muitos conceitos que existem por aí fora, que é divulgado e aonde ninguém contém a verdade. Ninguém. No tempo pós-moderno, a verdade não pode se concentrar em um lugar. Isso nos traz a privatização, aonde a minha verdade é diferente da tua verdade. Então tu fica com a tua, eu fico com a minha e sigamos em paz. A verdade se torna relativa. A verdade praticamente não existe. E aí vem a secularização, onde todos os conceitos de Deus é tirado de cena, é jogado de lado. Deus não entra nessa equação. É esse o momento que vivemos hoje. E podemos ver, através das mídias, dos noticiários, através dos jornais, que a questão em relação à mulher, principalmente no que se diz a violência doméstica, se tratando especificamente da mulher, aumentou. Que na verdade não aumentou, na verdade foi exposta. E se tinha, sempre se teve isso, desde a época de civilizações passadas, mas só que era calada, velada, escondida, por vários motivos. Foi até tratado sobre esse assunto ontem à noite. E dentro desse contexto familiar, é que Paulo trata desse assunto. Como é que dentro de casa o homem e a mulher devem se comportar de um para com o outro e para com os filhos, para que esse tipo de coisas não aconteça. A desvalorização da mulher, para que não aconteça a violência da mulher, para que o homem não seja, como o pastor Luiz falou ontem à noite, muitas vezes foi tratado um assunto interessante, que hoje em dia não se tem mais aquela ideia fixa do príncipe encantado vindo num cavalo branco, que muitos descobriram que o príncipe foi embora e casado foi com o cavalo. Só ficou o cavalo e casado com ela, com o cavalo. E esse texto justamente nos fala para que isso não aconteça. E como é que se procede um casal que se diz cristão, que se diz ter Cristo como seu Senhor e Salvador, onde Deus é Pai, deve se comportar para que esse tipo de situação não venha acontecer na sua casa, no seu lar. Que aí vem o tema dessa noite: felizes até que a morte os separe. Mesmo dentro dessa cultura pós-moderna, mesmo dentro dessa secularização, desse pluralismo. E aí, porque nós viemos entender como é que se comporta, vamos voltar um pouquinho. Nós começamos no versículo 22, mas no versículo 22 é continuação de algo que Paulo já vem falando, já vem dizendo anteriormente. Ele trata de um assunto, quando chega no 22, normalmente a Bíblia tem um título, mas esse título não quer dizer que Paulo estava falando de um assunto, agora ele está tratando de outro, não. É continuação do assunto que ele estava falando anteriormente. No verso 18, vem falando assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo vem tratando do assunto de o crente
essa ordem seja cumprida, ele fala, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Pai, Deus Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem um dos versículos principais desse capítulo, o 21. Não está tendo não? O versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo vem tratando de uma forma geral, de uma forma abrangente sobre como o cristão deve se comportar. A partir do capítulo, versículo 5, ele chega no 18 ao 21 e fala isso. E logo ele especifica, ele vai para um assunto particular, que é dentro de casa. Como é que cada cristão deve se comportar dentro de casa. Nessa sequência, ele especifica o comportamento do homem e da mulher. Ele faz uma ligação estreita entre o comportamento da vivência familiar com a vida espiritual. Ou seja, você não pode dizer que tem uma vida espiritual íntima com Deus e não viver bem dentro da sua casa. Não é verdade. E nem o contrário. Você diz que tem uma vida espiritual com Deus íntima e não viver bem dentro de casa. Ele vem tratando, encheios do Espírito Santo, cantando hinos, cantando louvores e sujeitando-nos uns aos outros. E quando entra, ele faz essa ligação que entra na família, ele começa no verso 22. Vocês vão acompanhando a Bíblia de vocês aí. Então ele entra no verso 22. Para que vocês, sendo cheios do Espírito Santo, tenham alegria dentro de casa e se sujeitem uns aos outros, ele fala, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Hoje em dia, nesse movimento pós-moderno, muitas mulheres acham que esse versículo é até uma ofensa. E sujeitar o meu marido, não, pera aí. E para desenvolver esse assunto de sujeitar, submeter, que em algumas versões é submeter e outras honrar, primeiro eu quero tratar do que não é submissão. Antes de tratar do que é submissão, vamos tratar daquilo que não é submissão. A submissão feminina não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Podemos ver no versículo 21. O que é que o versículo 21 diz? Sujeitai-vos uns aos outros como o Senhor. Não é exclusividade da mulher. Não, só quem tem que se sujeitar a ela. Não, existe um princípio para os dois. Só que ele começou com a mulher. Só isso. Submissão feminina não significa inferioridade da mulher, de forma alguma. O sentido que nós falamos sobre isso hoje em dia vem imediatamente aquela ideia de inferioridade. Na Bíblia, esse nunca foi o sentido de inferioridade. O próprio Deus deu o maior exemplo de submissão, onde a Trindade se organizou no plano da salvação, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três se organizaram, ao qual o Filho se submete ao Pai, e nem por isso ele é inferior ao Pai. O Espírito Santo se submete ao Filho e ao Pai, e nem por isso ele é inferior ao Pai e ao Filho. Os três são três pessoas diferentes com a mesma essência. E de forma alguma, a submissão feminina significa inferioridade. O escritor chamado Tom Keller falou o seguinte: o filho se sujeita ao pai e assume o papel subordinado. O pai aceita esse presente, mas depois exalta o filho à posição mais elevada. Cada um deseja exaltar o outro, cada um deseja agradar ao outro. Está falando da Trindade. O filho se sujeita à liderança do pai com atitude desprendida, alegre e voluntária. O filho assume o papel subordinado e nesse momento mostra grandeza e não fraqueza.
Se submeter a alguém não necessariamente significa fraqueza ou inferioridade. Aqui Paulo está tratando de funções dentro de casa, de papéis dentro de casa. O que cada um deve fazer dentro de casa. Não de quem é melhor, de quem é pior. Não, nada disso. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os fez, ambos, imagem e semelhança de Deus. Não tem nada a ver com o valor da pessoa, mas com o papel dentro de casa, como cada um deve se comportar. É isso que Paulo está falando. Terceira coisa, a submissão da esposa ao marido não é para todos os homens e em todos os contextos. E o texto é bem claro, não tem o que discutir. Vós, esposas, sejais submissa ao vosso marido. Não é para todo quanto é homem em toda qualquer situação. Porque tem homens que acham que porque ele é homem, a mulher tem que se submeter a ele em qualquer situação, em qualquer circunstância, e qualquer mulher. A submissão é da esposa para com o marido. Só. Nem namorado deve querer que a sua namorada seja submissa. Não existe nenhum versículo aqui. Vós e namoradas sejam submissas. O noivo seja submisso ao vosso noivo. É no sacramento do casamento. Lá é que deve ter a submissão da esposa, da mulher. Quarto ponto, submissão não significa escravidão. E como eu comecei falando, nós olhamos aí nos noticiários muitas situações análogas à escravidão. Jesus chamou o homem para liderar o lar com amor sacrificial e explicou e exemplificou essa liderança amorosa pelo servir. A referência do homem é Jesus e ele serviu. Aonde ele estava em reunião com seus discípulos e ele fala: vocês me chamam de Senhor e realmente eu sou. E deu o maior exemplo de servir. Lavou os pés de todos eles e servia a eles todo dia, cuidava deles. Esse é o exemplo, não é o contrário. Temos muitos casos por aí. Quinto e último ponto, submissão feminina não significa autonomia masculina. Eu agora sou casado, é minha família, agora quem vai ser do jeito que eu disser, e não interessa, não deu satisfação para ninguém. Não é nada disso. De forma alguma. Submissão não significa que o homem toma todas as decisões da casa, independente do restante do membro da família. A razão para a criação da mulher foi justamente a necessidade que o homem tinha e tem de alguém ao seu lado para companheira, amiga, complemento e socorro presente. Escute a mulher. Tendo feito essas observações do que não é submissão feminina, então vamos tratar do que realmente seja a submissão feminina de acordo com a palavra de Deus, com o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Ponto 1. A submissão feminina é uma oferta voluntária da mulher para o marido. Em lugar nenhum na Bíblia, em texto algum, e tem escrito uma frase parecida com: vós, marido, oprimam as vossas mulheres, subjuguem, maltrate as vossas esposas para que elas sejam submissas a vocês. Não existe nenhum versículo ou letras nesse sentido. A submissão feminina é uma oferta que a mulher dá de livre e espontânea vontade ao seu marido. Porque quando Paulo fala, no versículo 22, ele está se dirigindo só à mulher. Aqui o homem não está na conversa ainda. Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, como ao Senhor. É uma oferta. Será que as mulheres hoje, da Igreja Batista de Coragui, as que são casadas, entendem que sua submissão ao marido é um ato de louvor a Deus, uma obediência a Deus? Segunda, submissão da esposa ao marido
É uma ordem, não é uma opção. Vós, mulheres, sejam submissos aos maridos. É uma ordem. Está no imperativo presente, é todo o tempo, sempre. Todo o tempo, sempre. E ele reforça isso lá em Colossenses 3,18. A igreja de Colossos, ele reforça isso. Lá fala: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Em ambos os textos, é o texto no imperativo, é uma ordem, no sentido presente, todo o tempo. Em nossos tempos pós-modernos, algumas pessoas, principalmente as mulheres, que têm alguns movimentos, falam que esse texto teve aquela questão da influência da época onde era uma sociedade machista. Mas não tem como, não procede. O próprio Jesus exaltou a mulher. Paulo é um dos que defende a mulher. E essa ordem de a mulher se submeter ao vosso marido foi dada desde a criação. Não era daquele momento. Quando teve Adão e Eva, ela criou a mulher que ela fosse auxiliadora, não cabeça. Depois da queda foi reforçado. Antes da lei, durante a lei, também foi, depois da lei também, na época de Jesus foi reforçado, depois da cruz continua sendo reforçado. Em momento algum é questão cultural. Isso é uma questão transcultural e transtemporal, onde as raízes é da criação. Tanto o Senhor Jesus defendeu, como Paulo defendeu, outros apóstolos defenderam também a mulher, trazendo elas os seus ministérios, tirando algumas situações da indignidade sexual. Então não é questão cultural, de forma alguma. A submissão feminina significa alinhar-se sob a autoridade do marido. Vamos ver no versículo 23, que fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. Essa palavra submissa, do original grego, onde a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego, essa palavra que tem lá significa colocar-se embaixo de autoridade. Segundo a Bíblia, quando o homem e a mulher se casam, eles são uma só carne. Como são uma só carne, só existe uma missão. Uma missão é para os dois. E os dois têm que seguir junto na mesma missão. Aonde o cabeça é o marido, deve ser o marido, e a auxiliadora, idônea e submissa à mulher. Isso é uma questão onde os dois têm que ter consciência disso, têm que saber lidar, têm que entender realmente o que significa isso. Então essa questão de submissão com o papel da mulher no casamento, aqui nesse texto, ele traz duas comparações e um limite. No 22 e no 23. No 23 ele fala o seguinte: qual é a comparação? É como se ele fala assim: olha, vós mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Vocês querem saber como? Como ao Senhor. Assim como você se coloca de livre e espontânea vontade a se dedicar ao Senhor, você deve fazer também para com o seu marido. Primeira comparação. A segunda comparação está no verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. É dessa forma, é dessa mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, que é o cabeça da igreja, vós esposas estejam sujeitos ao vosso marido, porque ele é o cabeça da mulher. E tem dois exemplos e o limite. E qual é o limite? Está no verso 24. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Aí é demais, né? Se sujeitar em tudo, aí não dá. Principalmente em nossos tempos.
É assim que muitas pessoas pensam. Mas quando Paulo fala aqui, sejam submissas em tudo, está falando para cristãos. Está falando para pessoas convertidas. A submissão da mulher ao marido deve ser em tudo de acordo com a referência que o próprio Paulo colocou no texto. Qual é a referência? É Cristo. Como convém ao Senhor. Essa é a referência. Somente Deus, isso é importante nós frisarmos, somente Deus tem absoluta, nós temos que nos submeter de forma absoluta somente a Deus. Ser submissa em tudo, vós mulheres, serem submissa em tudo de acordo com a liderança de Cristo. Se o marido exige que de sua esposa, uma submissão que alegue ser insubmissa a Deus, o que é que isso significa? Significa que a esposa, por ter que ser insubmissa a Deus, ela precisa ser insubmissa ao seu marido. Porque não é de acordo com Deus? Se eu sou insubmissa a Deus, eu vou ser insubmissa a você. A maior obediência da mulher, antes de qualquer coisa, é a Jesus Cristo. Deus nunca vai exigir de você uma submissão que venha ferir a sua palavra ou o seu caráter. Foram pedidos a alguns apóstolos para que parassem de falar sobre o Evangelho. E a resposta deles foram, está em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando alguém pensa que independente da situação tem que se submeter, é porque não leu a parte mais importante desse versículo, sendo ele o próprio Salvador do povo. Quando a mulher está casada com um homem violento, com um déspota, com um tirano, com um violento, imoral, impuro, infiel, a liderança desse marido está completamente em desacordo com a palavra de Deus. A mulher não tem obrigação de obedecer, de se sujeitar, de se submeter. Porque a obediência principal dela é para com Deus. E sabe por quê? Que Deus, Jesus, é a cabeça da igreja. E a igreja não é só a mulher, é também o marido, também o homem. Os dois têm que se submeter à mesma liderança que é o próprio Jesus. Temos que ter consciência disso. O homem e a mulher foram feitos em imagem e semelhança de Deus, mas com capacidades e funções distintas um do outro. E se tanto o homem como a mulher não têm amadurecimento para reconhecer essas diferenças e funções dentro de casa, é melhor não casar, que vai dar ruim. Temos que entender, temos que ter a maturidade de que eu tenho que me submeter primeiro a Deus. Esse é o contexto que Paulo está falando. Nós mulheres sejam submissas em tudo, mas em tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Em tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do povo. Se o homem é violento, é injusto, se ele é infiel e tudo, ele não está correspondendo com o Salvador. Logo não tem submissão. Agora, se o marido está liderando a sua família e conduzindo dentro do que Jesus quer e do que ele faria, é a obrigação da esposa se submeter ao seu marido. Então, e a grande pergunta que não quer calar: e como é que o homem conduz a sua família dentro do propósito de Deus? Como é que ele faz isso? Esses 3 primeiros versículos ele vem falando e cheio do Espírito Santo, como o cristão deve se comportar em qualquer lugar que ele esteja, e foi para o ponto específico da família, começou pela mulher. Esses 3 primeiros versículos tratam da mulher, e os 9 restantes é para o homem. Daí vocês avaliam onde está a maior dificuldade. Como é que o marido corresponde ao versículo 21?
Sujeitai-vos uns aos outros em temor ao Senhor. Versículo 25. Vós, marido, 25. Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? Amor é esse que a ponto, se necessário for, eu vou morrer pela minha esposa. Paulo ordena que o marido morra, se necessário for, pela sua esposa. E como eu fiz com a questão da submissão, vamos analisar alguns pontos sobre o amor que o homem deve ter para a sua esposa. Primeiro, esse amor, vamos chamar de amor sacrificial. Esse amor sacrificial também, assim como a submissão, é uma oferta voluntária do marido para com a esposa. Também não tem nenhum versículo na Bíblia aonde diz que a mulher tem que ficar igual um policial, procurando, investigando para cobrar o amor do seu marido para com sua esposa. Não. É dever do marido. E ele faz isso de forma espontânea. Ele faz isso, esse amor sacrificial é um presente que o marido entrega de forma voluntária para a sua esposa. O marido deve amar sua esposa de forma incondicional, mesmo se a esposa não seja submissa. Não é por merecimento, é por obediência. Não é porque a mulher merece que eu tenho que amá-la de forma incondicional, é porque eu obedeço ao cabeça, que é Jesus. Esse é o sentido. Segundo, esse amor do marido também é uma ordem, não é uma opção. Não é uma opção. Assim como a submissão feminina não é opção, o amor sacrificial do marido para com a esposa também está no imperativo presente. É agora que tem que fazer. É uma ação constante. E esse amor sacrificial não é da natureza do homem. É algo divino. Está na voz passiva, não é gerado necessariamente dentro do homem. É, mas só que com ação externa, é com a ação de Deus. É uma obra sobrenatural. Quando você mais buscar a Deus, quando você mais tiver intimidade com Deus, quando você mais procurar estar perto da sua palavra, estudar, mais esse amor sacrificial vai crescer no seu coração. E você vai poder entregar esse presente para as pessoas. Terceiro ponto, o amor bíblico, o amor sacrificial, não é um simples sentimento, é uma escolha. Temos um conceito nesse pós-modernismo, aonde eu acho que eu amo a minha esposa porque quando eu olho ela até me arrepio, faz um sentimento de mim que mexe comigo, que isso não é amor, isso passa. Não é porque ela é bonita, que realmente é, não é porque ela é agradável, que realmente é, porque um dia a beleza acaba. Haverá dias que ela não vai estar tão agradável assim. Haverá momentos em que eu não vou ter aquele sentimento que vai me arrepiar na hora que eu olhar para ela, vai ter momentos até que eu vou dar as costas para ela. E ainda assim eu tento manter o amor. É uma escolha. E temos que entender isso. Nesse mundo pós-modernismo, as definições são muito subjetivas. É algo que sei lá, de qualquer forma. Eu não acho isso, eu acho que é outra coisa, então eu vou ficar com o meu achismo, tu fica com o teu achismo. Não é nada disso. Nenhum escritor bíblico, todos eles, nunca colocaram o amor como sentimento e como condição de casamento. Se o amor fosse um sentimento, o apóstolo Paulo não poderia ter dado essa ordem. Que ora eu sinto, ora eu não sinto.
Agora eu tenho até raiva. E é vice-versa. É uma questão de atitude, de postura, de decisão. Amor incondicional, amor sacrificial. E o espelho, a referência é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Feito essas observações, vamos voltar para o texto. Verso 25. Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja. Quem é a referência? É o próprio Jesus. Jesus, que é o leão de Judá, mas também é o Cordeiro de Deus. Você tem que ser firme nas suas atitudes, mas também tem que ser amoroso como Cordeiro. Firme como leão e amoroso como Cordeiro. E a referência continua sendo Cristo, assim como a referência da mulher também é o mesmo Cristo. Para ambos. Todo mundo sabe que Cristo teve esse amor sacrificial, está lá em João 3,16. O que é que diz João 3,16? A igreja sabe? Eu acho que a igreja não sabe. Coro, vamos ouvir um coro aqui. Como é que Deus demonstrou? Qual foi o exemplo que ele deu no amor sacrificial? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu, ele ressuscitou pela sua igreja. E a comparação é que a esposa é a igreja e o homem é a igreja. Essa é a representação, a figura que ele faz aqui nesse texto. O amor de Cristo pela igreja está explícito pela ação dele, pela ação de Cristo, que se despiu de toda a sua glória, se fez um de nós, sofreu todas as coisas, foi humilhado, foi crucificado, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e cuida, continua cuidando, protegendo e instruindo a sua igreja. É esse o exemplo. É assim que o marido tem que se comportar se for cheio do Espírito Santo. É dessa forma. O amor verdadeiro não é um sentimento, é uma atitude, obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo teve atitude, ele saiu do seu trono. Ele se posicionou. Pai, eu vou por esse povo. E o Pai enviou, e ele veio. E fez o que fez. É atitude. Como é que está a atitude dos homens dentro de casa? Eu estou falando com os homens. Essa parte aqui agora é com os homens. Como é que está a sua atitude dentro de casa para com a sua mulher? É esse o sentido? É essa a sua postura dentro de casa? É dessa forma que você se comporta? Nós homens temos que aprender a nos entregar à nossa família, no sentido de estarmos dispostos a abrir mão dos privilégios, negar nossos íntimos, nossos instintos naturais de egoísmo, de querer ser servido e passar a servir. Precisamos aprender não somente a morrer pela nossa família, mas nós precisamos aprender a viver para a nossa família. No verso 26 e 27, ele também tem que fazer uma comparação. Para que eu vou fazer tudo isso? Eu vou me comportar dessa forma para com minha esposa, para a santificar, para purificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esses dois versículos é algo imprescindível na vida de todo homem dentro de casa. Escutem isso. A única pessoa que tem o direito e o dever de ministrar o coração da mulher é seu marido. E ministrar a palavra de Deus no coração dela
é o seu marido. Não é pastor, não é obreiro, não é vizinho, não é ninguém, a não ser o marido. Maridos, vocês estão ministrando o coração da esposa de vocês? Vocês estão ensinando a palavra de Deus para as esposas de vocês? Vocês estão estudando a palavra de Deus para poder fazer isso? O único que tem o direito e o dever de fazer isso. Não permita que nenhuma outra pessoa faça. Não permita. Você que deve purificar a sua esposa com a lavagem da palavra pela palavra. Leiam a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, aprendam o que está aqui para poder aprender qual é a vontade de Deus para você poder instruir a sua esposa no que é a vontade de Deus. Se você tem dúvidas sobre algum assunto, estude, procure que saiba, corra atrás, faça isso para poder você ganhar o coração da sua esposa, para que ela venha entregar uma oferta de submissão a você, para que ela enxergue Cristo na sua vida. Faça isso. No verso 28 ao 31, vem falando o seguinte: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. 28, 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O homem tem a fama, pelo menos tinha antigamente, hoje nem tanto, de ser relaxado consigo mesmo. Hoje isso está mudando, já mudou bastante. Vai nas academias, o que tem de homem malhando no espelho, se olhando, penteando o cabelo, cuidando do seu físico, ou por questão estética, ou por questão da saúde, não importa. O cuidado que ele tem consigo é o mesmo que ele tem que ter com a esposa. Porque os dois são uma só carne. Quem agrada a esposa está agradando a si mesmo. Quem cuida da esposa está cuidando de si. E para exemplificar, Paulo vai acordar Gênesis 2:24, aonde Deus cria um, Adão, de Adão faz dois, Adão e Eva, e dos dois torna um. Essa é a família. Estão separados e se tornam um. E agora é uma só carne. E a responsabilidade de prover e de proteger a família é do marido. Assim como alimenta o corpo, deve prover também o alimento para a família, para a esposa. Não que a mulher também não possa prover, mas a responsabilidade, o dever não está nos ombros dela, está nos ombros do marido. É questão de responsabilidade e de dever. Dessa forma, podemos ver como as coisas se encaixam. O homem cuida, ama, tem zelo, e a mulher se submete ao seu marido. É dessa forma que as coisas, que a palavra de Deus diz que tem que ser. Se você, marido, faz essas coisas que tem aqui, que eu acabei de falar para vocês, a mulher fica constrangida em não se submeter a vocês. Eu sei disso, eu vivi isso. Comprovem isso.
ela se constrange em não se submeter a você. Se você amar, se ela sentir em você segurança, se ela sentir que você realmente cuida dela, se ela enxergar que você, aliás, se ela enxergar Cristo em você, o Espírito que está em você é o mesmo Espírito que está nela, e esse Espírito vai fazer com que ela reconheça e se submeta. Não é pela força nem pela violência, não é pelo constrangimento que eu faço, não é pela humilhação, não é pela ignorância, é por Deus. Deus é quem faz a obra. Ambos fazendo seus papéis, formam o casamento, faz com que o casamento ande redondinho. Claro que vai ter problemas, porque são pessoas pecadoras, com opiniões diferentes, mas ainda assim, felizes até a morte. E Paulo conclui no verso 32 e no 33. Grande é esse mistério, e realmente é um mistério, mas funciona. Grande é esse mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher, reverencie, honre, se submeta ao seu marido. Paulo resume, fecha o assunto de marido e mulher, em que o homem ame a sua esposa e a esposa se submeta, reverencie o seu marido. Como eu falei, vivemos em uma época em que os conceitos de significado estão cada vez mais confusos, e principalmente no que diz respeito à questão familiar. Principalmente. Temos muitos movimentos sociais aí afora, que são movimentos profanos, totalmente contrários à palavra de Deus. Nós temos tudo isso divulgado pela mídia, pela cultura, onde temos o relativismo, temos o esquerdismo, temos o feminismo, temos o machismo, temos o homossexualismo ou LGBTQI+, cruz, alguma coisa, a arte cultural, temos a pedofilia e muitos outros, que tem como principal foco atacar e acabar com a instituição chamada família. Esse é o principal foco desses movimentos sociais. Acabar com a família. E temos que ter muito cuidado. Porque muitos desses movimentos estão entrando de forma sorrateira dentro das igrejas. Estão se instalando, estão sendo aceitas, e ainda que sejam vistas, mas ninguém rejeita. Ninguém não, muitos não rejeitam. Vamos ter cuidado, para que esses movimentos não se fiquem dentro das nossas igrejas e façam com que nós andemos em contrário à palavra de Deus. Vamos nos informar, vamos procurar saber o que a palavra de Deus diz. Vamos ser especialistas na palavra de Deus, para quando aparecer o que é contrário, nós podemos identificar. Maridos, o seu papel na família são 4 pilares. É de ser protetor, de ser provedor, de ser profeta e de ser sacerdote. Cumpra esses 4 pilares, você vai ter uma família abençoada por Deus. Prover, ser provedor. Dentro de casa, a responsabilidade é sua. Protetor de toda e qualquer situação, interna ou externa, você é o protetor. Profeta, a função do profeta é trazer a mensagem de Deus ao povo, declarar o que Deus diz, assim diz o Senhor. E de sacerdote, levar a sua família, as questões da sua família até Deus. Essa é a responsabilidade dos homens. E das mulheres, sejais submissos ao vosso marido, que cumpre esses 4 pilares em tudo.
temos que preservar a nossa casa, a nossa família, porque não existe relacionamento mais íntimo e mais profundo do que o relacionamento conjugal. É mais íntimo e mais profundo do que relacionamento pai-mãe, relacionamento fraterno, de irmãos, de amigos. E mais completo é o relacionamento conjugal, esposa e esposa. E para fechar, para concluir, quero deixar algumas perguntas. Seria bom anotar em casa, vocês responder para vocês mesmos, se quiser discutir na célula, para que vocês venham pensar de como é que eu estou dentro de casa. Esposa, você está sendo uma esposa que a Bíblia diz que é para ser? Você está sendo essa esposa que a Bíblia relata que é para ser? Você entende que submeter-se ao seu marido é uma oferta agradável a Deus, apesar que o beneficiado é o marido, mas é uma oferta a Deus, uma obediência a Deus. Você entende isso? Você encoraja e apoia o seu marido no cumprimento das tarefas que Deus deu a ele? Você é auxiliadora? Você ajuda ou você atrapalha? Você avalia suas atitudes para ver se realmente está alinhada com Deus e, consequentemente, com seu marido? Maridos, você está sendo o marido que a Bíblia diz que é para ser? Você está sendo provedor? Você está sendo protetor? Você está sendo profeta? Você está sendo sacerdote? Você sabe qual é a sua missão dada por Deus na sua família? Porque é interessante. O homem quer que a mulher seja submissa a seu marido. Submissa é se submeter, é estar abaixo de uma autoridade. Beleza, tudo bem. Aí a mulher chega para o marido. Qual é a missão do marido? Não sei. Ela vai se submeter a quê? Ela vai ajudar, vai ser auxiliadora, vai auxiliar em quê? Se nem ele sabe qual é a missão. Descubra qual é a sua missão. Comunique a sua esposa. Sustente os 4 pilares. Que aí você verá a transformação que vai haver na sua casa e na sua família. Você protege, você cuida, você alimenta física e espiritualmente, zela pelo bem-estar da sua esposa. Dirige, você homem, dirige um momento devocional na sua casa, com a família, sempre que possível. Você faz isso? Eu quero deixar 2 frases, uma é do John Stott, grande teólogo norte-americano. John Stott falou o seguinte: ser submissa significa se entregar a alguém. Amor sacrificial significa entregar-se por alguém. Vou repetir. Ser submissa significa se entregar a alguém. O amor sacrificial significa se entregar-se por alguém. E a outra frase é de David Mack. Está no livro Lar, Família e Casamento. Homens foram criados para refletir o poder e o amor e o alto sacrifício do Senhor Jesus Cristo. As mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. O casamento foi criado para refletir a aliança e a união de Cristo e sua noiva. Vejam o que você está refletindo na sua vida, o que você está refletindo dentro da sua casa e como você está refletindo essa imagem e semelhança de Deus para o mundo. Que a palavra do Senhor entre nos nossos corações e que venhamos realmente colocar essa palavra em nosso coração, colocar em prática e ver a transformação sendo feita dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, com o nosso cônjuge, com os filhos e parentes. Dia Internacional da Mulher é uma homenagem que fizeram à mulher. Claro que todo dia é dia da mulher, todo dia é dia da mulher. Mas nós temos que, homens,
refletir Deus dentro da nossa casa, para que a partir daí todos os descendentes também reflitam